Boa noite a todos. Gente, como é que vocês preferem? Vocês preferem que eu siga a ordem ou vocês querem ir falando, assim, né, indicando as que vocês, sei lá, tiveram alguma dificuldade ou não tem tanta segurança? Me diga aí o que vocês acham melhor. Na ordem, né? Tá bom. Bom, então, ok. No carnaval eu tenho volta e meia, né? Não estava integral lá no Telegram, mas volta e meia eu olhava lá também dei umas dicas, né? Lá não tem como fazer as explicações de forma integral como a gente faz aqui. Mas eu vou, pelo menos todas as que foram citadas lá, eu pretendo fazer a discussão aqui, tá? Na verdade, a gente vai fazer praticamente todos, né? Já que essa é uma lista onde tem todas as possibilidades do que a gente pode utilizar em relação a essas ferramentas. E como ela é muito básica, assim, de forma geral, eu faço questão de perder esse tempo com a turma, né? E discutir, sei lá. Então, fique à vontade, tá? Essa é a hora de perguntar. Na minha concepção, não existe pergunta besta, né? Besta é quem não pergunta. Então, pode ficar completamente à vontade para perguntar qualquer coisa, tá? Ok. Então, esse primeiro exercício, eu fixei aqui um vetor para todos esses pontos aqui e isso aqui é, se eu não me engano, isso aqui é chamado translação. Então, qual é a ideia dessa translação? É a seguinte, todo vetor que se considere, quando a gente dá as coordenadas dele, é porque implicitamente a gente está considerando que a sua origem é a origem do espaço cartesiano, 0, 0, 0. Mas nós sabemos que um vetor qualquer, ele é uma classe, ou seja, um vetor ele representa um conjunto de vetores, né, que tem que ter aquelas propriedades, né? Falando de uma maneira brusca, né, tem que ser, tem que ter mesma direção, tem que ter mesmo tamanho, né, e o mesmo sentido, de uma forma grosseira. Então, esses pontos aqui é como se a gente estivesse mudando a origem do meu vetor. Ao invés de ser no ponto 0, 0, 0, por exemplo, olhando aqui para o ponto D, é como se a origem passasse a ser nesse ponto. E essa função aqui, ela me indica o ponto final. Então, deixa eu só pegar alguns dados aqui para a gente fazer essa discussão que eu estou falando. Então, o meu vetor tem coordenadas 1, 3 e 2. Menos 2, né? Eu vou corrigir lá e vamos supor que vou pegar esse ponto P aqui do item D, né? Qualquer um me serve como exemplo para fazer os demais, né? Então vamos pegar aqui 2, 2 e 3, né? Só alterando aqui, que é menos 2. Então tá, do jeito que está escrito esse vetor aqui, a origem dele, né? Só retomando a ideia, está na origem do espaço cartesiano. Então essas coordenadas aqui, né? Fazendo de uma forma rápida e não tão detalhada, né? 1 para x, 3 para o y, ou desculpa, é desse lado, que seria o lado negativo, e menos 2 para o z, né? No caso, a altura para baixo, né? Sei lá, algo mais ou menos assim.
Vou fazer aqui bem despreocupado. Então, esse seria o meu vetor V. Aí, a origem dele está no 0, 0, 0. Eu mudei a minha origem. Botei para o ponto 2, 2 e 3. Né? Então, sei lá. Vamos supor que é por aqui. Então, agora eu quero saber as coordenadas dessa minha nova origem. É isso que é o que a gente chama de transladar. Né? Então, quando eu faço essa translação aqui, na verdade eu estou definindo esse novo ponto final. Tá, então, o que a gente sabe? Né? Nós sabemos que um vetor ele é a diferença do seu ponto final, né, para o ponto inicial. Escrevendo usando já os termos que a gente tem aqui. Consequentemente, o meu ponto final ele vai ser o vetor V mais o ponto inicial. Então, essencialmente, o que a gente tem que fazer nessa questão? Praticamente é só somar as coordenadas. Então, vai ficar 1, 3 e menos 2, somado com 2, 2 e 3. Então, aqui a gente vai ter 3, né, a coordenada x, aqui a gente soma a coordenada a coordenada, 3 mais 2 no caso dá 5, e menos 2 somado com 3 dá 1. Pronto, então está feito o item dele, a questão 1. Tá? As demais seguem a mesma ideia do que eu acabei de fazer. Enquanto isso, eu pergunto se está tranquilo, né? Ótimo. A Lorena já falou, né? Antes de eu perguntar, muito bem. Tá, essa questão 2, ela foi questionada lá no Telegram também. E aqui basta fazer uma, né? Aqui foram dados 3 pontos e eu tenho algumas possibilidades para vetor. Então, o vetor U é o vetor que começa no ponto P e termina no ponto Q. O vetor V é do Q para o R e o vetor W é do R para o P. Ele pede as coordenadas dos vetores unitários. Bom, então vamos discutir essa ideia, né? O que a gente tem que fazer para determinar isso, né? Se ficar muito trivial, aí posso deixar até para vocês a tarefa das contas, né? Mas lógico, isso aí é vocês que tem que me falar. Tá? Então, vamos discutir a ideia da 2 aqui, nesse espaço aqui. Bom, a ideia é a seguinte. Eu tenho um vetor qualquer. Esse vetor tem pontos P e Q, por exemplo, né? Isso aqui eu acho que é o vetor 1. Isso, é do P para o Q. Inclusive, eu acho que eu fiz a discussão desse exercício em aula, né? Acho que numa das últimas aulas, ou foi na última. Bom, enfim, mas não tem problema. Aqui eu tenho o vetor 1. Tá, e a gente sabe o seguinte, que esse vetor ele tem um tamanho, que é o que a gente chama de módulo, né? Ou norma. Na verdade, módulo é o vetor que só tem uma coordenada. Né? Norma é um vetor que tem mais de uma coordenada. Então, isso aqui tem um tamanho, né? Esse tamanho nós chamamos de norma de U. E se nós fizermos, a norma de U é um número, isso aqui é um número real. Então, se eu fizer 1 sobre a norma de U, isso aqui também é um número. Se eu multiplico pelo U,
responde a essa pergunta. Porque não deu para ler, ela apareceu e sumiu, mas já eu dou uma olhada lá e respondo. Então, toda vez que eu faço isso aqui, eu gero esse escalar vezes o vetor, né, eu vou estar ou ampliando ou contraindo o tamanho do meu vetor. Em particular, essa conta contrai meu vetor, né, para o tamanho 1, caso ele seja maior do que 1. Aí a razão é simples, né? Se eu for calcular o tamanho desse vetor aqui, o que, que nós sabemos, né? Que o módulo de 1 ele já é positivo, né? Aqui vai ser módulo. Aqui é a norma do vetor, então isso aqui é um tamanho, né? Um número real. E esse tamanho é positivo porque eu posso definir a norma como uma distância. É a distância da origem para ele mesmo. Né? A distância é positiva por definição, consequentemente esse primeiro número aqui ele é um número positivo. Se ele é um número positivo, então a norma nele, na verdade, vai ser um módulo. Então significa que isso aqui vai dar exatamente isso aqui. Ou seja, vai ficar só a norma de U. Mas a norma de U vezes 1 vai dar a norma de U. Quando eu dividir pela norma de U, isso aqui vai dar 1. Então, na verdade, essa é a ferramenta para transformar qualquer vetor em unitário, né? Porque a ideia é que o tamanho do meu vetor seja 1. Tá? Então, acabou-se, né? A ideia, essencialmente, é essa. Então, vamos pegar aqui rapidamente, subtrair aqui as coordenadas. Né? O nosso vetor U, ele vai ser definido como Q menos P. Então, vamos fazer aqui rapidamente essa diferença. Vou fazer Q menos P, né? Então, vou fazer 4 menos 1, que dá 3. E se eu subtrair os valores de x, respectivamente, eu vou fazer 8 menos o menos 9, né? Menos com menos é mais, então isso aqui vai dar 17. E a terceira coordenada é 5 menos 6, né? Que dá menos 1. Bom, então aqui fica simples. Calcular a norma disso aqui vai ser a raiz da soma das coordenadas ao quadrado. Essa questão do sinal, né? Menos ao quadrado é mais, então eu posso considerar todos os números positivos, que vai dar no mesmo. Então, isso aqui é a norma. Aí é só substituir aqui, né? Vai ficar 1 sobre esse valor, né? No caso aqui dá 9, 289 e 1, né? Que isso aqui vai dar no caso vai dar 290, né? Mais 9 dá 299. Eu acho que a que eu fiz em aula foi exatamente essa. Se eu não me engano, foi a Brenda que pediu. Bom, aqui é só racionalizar. Tá? Eu vou, aqui continua. Mas eu vou parar por aqui porque eu sei que, eu acredito que vocês conseguem continuar. Vou só dizer o que que falta, né? Tem que tirar essa raiz daqui de baixo e só. Aí você ou deixa um número racional ou você faz o produto com as coordenadas. Aí é opcional. Todo mundo entendeu o que eu fiz até o momento? Está claro para todo mundo a ideia desse segundo exercício?
Bom, os demais, né, acaba sendo substituição imediata dessa expressão. Ok, então vamos agora à ideia da 3. Essas que são mais simples, eu posso ir até caminhar um pouco mais rápido, né? Quando tiver alguma questão que é necessário a gente pensar um pouquinho, aí eu piso no freio, tá? Mas vocês também podem me frear a qualquer momento. Tá. Vamos à ideia da questão 3. Questão 3 diz o seguinte, diz que, na verdade, ele pede para mostrar que esses 3 pontos aqui compõem o triângulo retângulo. Bom, aí eu pergunto, qual é a ideia de vocês para isso? Né? Como é que vocês, se vocês fossem resolver essa questão, qual caminho vocês seguiriam? Esse é um caminho, tá? Então, a Lorena disse o seguinte, eu tenho aqui os 3 pontos, se a questão pede para mostrar, então está implícito que eles se comportam como um triângulo retângulo, tá? Então, vou colocar aqui ele mais ou menos, eu não sei quem é quem, né? Aqui, no nosso triângulo. Porém, o caminho que ela está usando é o seguinte, eu vou calcular distâncias entre os pontos, né? Vamos supor que é assim, né? Eu não sei se é assim. Vamos supor que é retângulo aqui em R. Então, eu calculo essa distância, né? A distância do P para o Q, a distância do Q para o R e a distância do P para o R. Elevo todas as 3 ao quadrado, né? Aí a gente vai perceber que 2 delas somadas vai dar a terceira. Esse é um caminho, tá? Tem outro caminho também para isso. O outro caminho pode fazer pelo ângulo também, né? No caso, eu gero aqui vetores, é a segunda possibilidade, né? Sei lá, o vetor não interessa o sentido, né? Então eu gero aqui 3 vetores. Aí eu posso olhar os ângulos 2 a 2, né? Já que existe a fórmula, né, que define o ângulo. Ou outro caminho que é, no caso, o caminho mais curto, né? Deixa eu só nomear aqui. Vamos supor que do Q para o P seja U, né? Do P para o R seja V e do R para o Q seja W. Bom, uma característica de 2 vetores ortogonais é a seguinte, se A é ortogonal a B, né? E eles são vetores, então o produto escalar dá zero. Não sei se vocês recordam disso, né? Mas é isso. Deu errado, tá? Então vamos verificar aqui, tá? Que a ideia é assim, ó, eu tenho 2 vetores ortogonais, né? A razão disso, né? Uma razão assim, bem simples, uma ideia bem simples. Então, eu vou projetar o A na direção do B, mas quando eu projeto num único ponto, né? Já que eles formam 90 graus, né? A sombra aqui se resume a um único ponto. E o tamanho desse vetor, né? O vetor que começa no ponto A e termina no ponto A, suas coordenadas é definido pela diferença, né? Então, isso aqui vai dar o vetor nulo. E, já que a projeção aqui dá zero, vezes o tamanho de B, isso vai dar zero, né? Isso de uma maneira, olhando de uma maneira simples. Então, eu posso me utilizar, a forma mais simples é usando o produto. Eu faço alguns produtos e vejo o que acontece. Tá? Todo mundo entendeu o caminho seguindo essa informação aqui que eu, né, no caso aqui, estou
destacando. Aí, no caso, eu teria que fazer isso com 2 a 2 com os vetores, até achar isso? Até um dos produtos dá zero. Quando um dos produtos der zero, é porque aqueles dois vetores ali formam um ângulo de 90 graus. Tá, então, vamos olhar aqui, né? Uma das vantagens aqui é que um dos pontos que foi colocado na questão é o R, né? Ou é o vetor nulo. Que vetor, o ponto, né? O ponto na origem do espaço cartesiano. Então, se eu formo o vetor de R para P, as coordenadas de P já são as coordenadas do vetor. E se eu formo de R para Q, também as coordenadas do meu vetor já são as coordenadas do Q. Então, aqui praticamente eu já tenho dois vetores, né? Deixa eu só ver aqui, eu coloquei o R aqui, né? Então, as coordenadas de W são as mesmas do Q, no caso, né? E as coordenadas de V são as mesmas do P, mas aqui eu botei o sentido contrário. Mas tanto faz isso, né? Aqui não importa o sentido. Então, deixa eu só pegar aqui as coordenadas. No caso, 422 para o Q, né? Para o ponto. E as coordenadas de V, né? É menos as coordenadas do P. No caso, vai ficar 2 menos 3 menos 1. Tá? Então, vamos colocar aqui. Aqui eu coloquei já o sinal, né? Do sentido contrário. E agora falta o vetor U, que aí sim é subtrair isso aqui, né? São os únicos pontos, né, que não possuem coordenadas nulas. Tá, então fazendo aqui a diferença, né, 4 menos 2 dá 2, 2 menos 1 menos 3, aqui vai dar mais, né, então vai ficar 5, e 2 menos 1 menos 1, aqui vai ficar mais 1, então isso aqui vai ficar 3. Então, praticamente eu já tenho as coordenadas dos três vetores. Ok, então vamos fazer aqui os produtos. Né? Então, W com V vai ficar 4 vezes menos 2 dá menos 8. 2 vezes 3 dá 6. E 2 vezes 1 dá 2. Quer dizer, aqui já dá menos 8 mais 8. Bom, isso aqui foi sorte, tá? Eu não... Foi aleatório a ordem. Então, pronto. O vetor W e V, W e V, né? Formam um ângulo de 90 graus. Então, deixa eu só forçar a barra aqui, né? Aqui que é o ângulo de 90 graus. É questão de perspectiva, né? Aqui o ângulo é diferente, sei lá, isso aqui tá... Bom, enfim. Então, acabou a questão. Só escrevendo a conclusão. Ok. Então, deixa eu repetir aqui a parte da multiplicação. Antes disso, eu vou só responder uma pergunta que acabou passando batido, que eu estou vendo agora aqui no chat. Todo vetor não tem mais de uma coordenada n? Bom, um número, qualquer número, ele é um vetor de uma coordenada só. É isso aqui que a gente chama de escalar, tá? Então, esse aqui pertence ao R, simplesmente. Mas aí, né, eu posso ter
duas coordenadas, né, no caso aqui o R2, e, sei lá, 3 coordenadas, N coordenadas, enfim. O comportamento desses elementos são equivalentes, tá? Então, os números, você pode considerar eles como vetores também, tá? No caso, quem fez essa pergunta foi o Vinícius, tá? Então, geometricamente, né, o número ele tem comportamento vetorial, né? Inclusive você pode perguntar assim, ele possui as características, né? Ele tem módulo? Tem. O tamanho do número é o módulo dele, né? No caso é a distância, né? Quem é o módulo do 2? É a distância da origem, que é o ponto 0, até o ponto 2. Isso aqui são duas coordenadas, né? De diferença aqui. Se fosse menos 2, idem, né? A quantidade de unidades do 0 até o menos 2 seria 2 também. Então, ele tem módulo, ele tem direção, né? Já que ele pertence aos reais, e os reais representado pela reta, né? Então, essa reta é quem define a direção, né? No caso, do ponto 0 ao ponto 2, né? Posso escrever assim, o número 2, esse vetorzinho. E sentido, né? O sentido positivo aqui da minha reta. Quer dizer, ele possui todas as características, né? Um único número. Ou seja, os números também têm característica vetorial. Tá? E a segunda pergunta, né? Já voltando para a questão, foi em relação ao produto, né? W com V. Então, eu fiz 4 vezes menos 2, né? Que deu menos 8. Aí a gente faz produto coordenada a coordenada e soma tudo. Depois eu fiz 2 vezes 3, que deu 6, né, positivo. E por fim eu fiz 2 vezes 1, que deu 2. Bom, a soma aqui dá 8 positivo, né, menos 8, então isso aqui dá 0. Então, por essa informação aqui, o meu triângulo possui um ângulo reto. E acabou, né, essa é a ideia da questão. Ok. Então, nós já fizemos, essa é a questão 3, né? Ok. Vamos à ideia da questão 4. Bom, essa questão eu acho que também foram feitas questões sobre ela, isso, lá no Telegram. Ela diz assim, dados os vetores U, V e W, né, para cada um ele já deu aqui as suas coordenadas respectivas, ele quer as projeções de U na direção de V na direção de W e de W na direção do U. Determine também os vetores projeção das projeções encontradas. Ou seja, eu quero as coordenadas dessas sombras. Né? Quando eu projeto um na direção do outro, eu encontro lá uma sombra. Eu quero saber se fosse colocar em coordenadas, quem seriam essas coordenadas. É isso que a gente chama de vetor projeção. Tá? Então, vamos só discutir a ideia rápido, né, para ver quais são os passos que a gente vai tomar aqui. Okay, então, a ideia da questão é a seguinte. Então, vou pegar dois vetores quaisquer, vamos chamar, sei lá, U e V mesmo. Aí eu posso projetar o V na direção do U
ou posso projetar o U na direção do V. Eu vou fazer essa, tá? Mas poderia ter feito a outra. Quer dizer, ele pede de cada um, né? Na verdade, ele dá 3 vetores, ele quer um na direção do V, V na direção do W, W na direção do 1, uma coisa assim. Deixa eu só ver. Então, eu vou fazer a primeira, tá? As outras ficam como exercício. Eu vou fazer U na direção do V. No caso, é isso daqui. Então, o que é a projeção, né? A projeção é essa sombra aqui. Esse tamanho aqui é o que a gente chama de projeção, tá? E a gente já viu, né, que isso é dado pelo U escalar V dividido pelo módulo de V. E a razão disso aqui é em função do produto escalar, né? Porque isso aqui é o tamanho de U vezes o cosseno do ângulo. Aí se eu isolar isso no produto escalar, vai dar isso daqui. Ou seja, isso aqui é a minha projeção, né? O tamanho da sombra é dado por essa fórmula aqui. Tá, então, aqui é só fazer as contas agora. Antes de fazer as contas, eu quero saber se está claro até aqui. Se todo mundo visualiza que isso é uma projeção e visualiza que essa fórmula equivale a essa. Ok. Ok, tudo certo. Então, já é só pegar as coordenadas agora, né? Ok, então isso aqui vai ficar 2, 4 menos 1, vezes menos 9, menos 5 e 8. E isso aqui a gente vai dividir pelo tamanho do V, que é esse carinha aqui. E o tamanho do V vai ser dado por 81, né? Que é 9 ao quadrado, mais 25, que é 5 ao quadrado, mais 64. Ok, aí fazendo o produto aqui, é coordenada a coordenada, né? Então vai ficar 2 vezes menos 9 dá menos 18, 4 vezes menos 5 dá menos 20, e menos 1 vezes 8 dá menos 8. Então, aqui embaixo vai ficar a raiz de 170, tá? Vocês me confirmem se dá isso mesmo. Aqui vai ficar aqui vai dar 26, né? Aqui vai dar 46. Tá, então aqui a gente só racionaliza, né? Isso aqui vai ficar menos 46, raiz de 170, dividido por 170. Né? Isso aqui quando a gente racionaliza. Todo mundo entendeu o que foi feito até o momento?
Tem problema se esse valor aqui for negativo? Bom, a resposta é não. E por que não? Por que que pode, né, dar esse valor dar negativo? Né? Por causa do ângulo. Se o ângulo entre os vetores estiver entre 0 e 90, né, no caso aberto, sei lá, até um pouco antes de 90, vamos dizer assim, tá? Então significa que o cosseno aqui vai ser positivo, né? E quando a gente for calcular a projeção, vai ter que dar positivo também, já que essa expressão é exatamente essa. Porém, pode ser que o vetor esteja aberto, formando um ângulo maior do que 90 graus. E para ângulos maiores que 90, quando eu projeto, né, a projeção, eu tenho que o cosseno de entre 90 e 180 dá negativo. Né? Então, por exemplo, o que eu estou falando é desses casos assim. Ó. Eu vou pegar aqui um terceiro vetor, vamos supor esse vetor aqui como sendo W. Não necessariamente é o que está acontecendo aqui, tá? Aqui é só a nível de representação. Então, eu tenho aqui um vetor W. Se eu projeto na direção do V aqui, então essa projeção aqui, né, o ângulo que eu tenho entre V e W no meu desenho, ele é maior do que 90 aqui. Consequentemente, esse cosseno vai dar negativo. Como aqui deu negativo, é porque o que está acontecendo com o IV é o que no nosso desenho está acontecendo com o WV. Né? Eu vou até trocar aqui os símbolos, né, para condizer aqui com a nossa resposta. Então, vamos supor que esse aqui seria o W e esse aqui seria U, por exemplo. Quando eu projetar U na direção do V, cosseno é negativo, né, que vai dar negativo essa projeção, então essa projeção aqui vai dar positivo. Ok. Então, eu achei aqui a projeção. Né? Inclusive, a gente pode simplificar aqui, mas eu vou deixar assim. Agora, falta achar as coordenadas do meu vetor projeção, né? Quero saber se eu fosse colocar essas coordenadas aqui, assim, o vetor partindo desse ponto e terminando aqui nesse ponto, quem seriam suas coordenadas? Bom, então a ideia é usar o vetor unitário para isso, porque aqui eu já tenho um tamanho definido, né? E o tamanho é isso aqui, né? Sei lá, vetorial V, vetorial sobre o módulo de V, isso aqui foi o que me definiu o seu tamanho. Se eu multiplico esse tamanho, né, isso aqui é um tamanho, por um vetor unitário, no caso na direção do V, eu estou definindo aqui uma direção, né, para esse tamanho, estou definindo aqui uma direção, e por hora isso aqui tem tamanho 1. Então, algo de tamanho 1 vezes esse tamanho vai ter esse tamanho, né? Todo o meu vetor vai ter esse tamanho aqui. E vai ter essa direção, porque aqui eu tenho coordenadas, né? É um vetor que determina a direção é o nosso vetor V, no caso. Deu para entender essa ideia? Enquanto vocês me dão esse feedback, eu vou respondendo algumas perguntas. Então, no caso, você só mexe no ângulo. Não entendi bem essa ideia do ângulo, visto que
as contas que nós fazemos aqui, na verdade, ele indiretamente está envolvido, né? Pode falar. Boa noite, professor. No caso, a pergunta seria, tipo, quando você faz essa multiplicação, a única coisa que muda é a direção do vetor que está sendo multiplicado pelo vetor de tamanho 1, né? É por aí, né? É ele quem diz a direção. No caso, quem está ouvindo essa minha resposta, não confunda com sentido, tá? Porque direção é a reta que o V pertence. No caso, ela está no sentido contrário, mas não tem problema, tá? A direção é a mesma, a reta que eles dois estão é a mesma, né? Quem define isso é esse vetor aqui, né? E eu estou colocando ele unitário, ou seja, ele está definindo a direção sem alterar o tamanho que é definido por essa expressão aqui. Não sei se ficou claro o que eu disse. Entendi sim, professor. Obrigado, viu? Obrigado a você. Então, os demais, todo mundo entendeu essas ideias que eu acabei de passar aqui? Ok. Aí, como é que vai ficar, né? Pelo menos a expressão indicada, né? Então, a expressão indicada vai ficar assim. Ó. Todo esse produto é isso aqui, ó. Então, deixa eu colocar aqui. Isso aqui vai ser igual a menos 46 vezes a raiz de 170, né? Também vou deixar dentro da raiz, né? A gente podia tentar extrair, mas deixa assim. Dividido por 170. Isso aqui que eu coloquei, eu vou colocar inclusive entre parênteses, né, para indicar que é o valor referente a essas operações aqui. Né? Aí, vezes o vetor V tem essas coordenadas, no caso, menos 9, menos 5 e 8. E aqui eu estou fazendo, eu vou fazer esse abuso de notação, né? Colocar assim, ó, um vetor dividido por um número, mas na verdade o que eu estou escrevendo é isso aqui, ó. 1 sobre o tamanho. Tá? Normalmente, inclusive eu já poderia ter inserido aqui, né? Então eu vou fazer isso. Não é necessário fazer isso, né? Eu vou jogar aqui nesse denominador o tamanho do meu vetor que eu calculei aqui, ó. Esse aqui é o tamanho desse vetor, né, que é o vetor V, está aqui o tamanho dele. Então, eu vou colocar aqui, aqui embaixo o denominador desse produto aqui dá 170. E esse valor aqui eu vou colocar aqui do lado, né, a raiz de 170. Então, veja o que está acontecendo aqui, né? Aqui tem um cancelamento, ou seja, vai ser menos 46 sobre 170, né? Vezes essas coordenadas aqui, no caso, menos 9, menos 5 e 8. Inclusive, pode deixar assim, tá? Ou então você passa para dentro de todas as coordenadas. Aí é a opção de cada um. Vou deixar indicado aqui. Bom, tá aí. Isso aqui eu gosto de escrever assim, né? Porque por mais que a minha constante não seja muito bonita, né? Mas é
menos denso do que essa escrita, né? É lógico que aqui a gente pode ainda simplificar e tal, mas aí eu vou deixar indicado, né? Porque, enfim, agora, sei lá, quando vocês forem responder, né, vocês dão só uma arrumada, né? Vocês dão só uma simplificada e exato. Aqui, eu acho que é o de menos, né? Essa questão das contas. Bom, então, eu determinei o vetor projeção e a projeção, né? No caso do U, projetado em V. Tá? Os demais seguem a mesma receita, tá? Seguem a mesma ideia. Ok. Tem alguma dúvida em relação a essa questão, né? Esse item que eu falei? Essas coordenadas que você multiplicou é de onde mesmo? Essa daqui Sim. é do vetor V, né? É o vetor que define a direção, no caso ele apareceu aqui, ó. Quando eu fiz esse produto aqui, no caso aqui é U escalar V. Aí eu só fiz copiar ela aqui, ó, né? No caso aparece aqui. Entendi. Ok. Tá. Então, tá tranquilo essas 4 primeiras? Ok. Por um lado, né, se o boy for birrento, se a criança for birrenta, de fato, isso aqui é mais fácil mesmo. Muito bem. Então, vamos à ideia aqui da questão 5. Bom, a 5 também é uma questão simples. Ele quer o ângulo entre os vetores. Então, aqui a gente também não tem muitos problemas, né? Porque o ângulo ele é definido da seguinte maneira. Desculpa, não é isso aqui, né? É isso aqui. E essa expressão aqui, ela é dado quando a gente isola o ângulo no produto escalar. Tá. Muito bem, então não tem muito o que fazer aqui, né? A gente vai só fazer a substituição e acabou. Então, vou pegar aqui as coordenadas, né? No caso do U e do V. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Isso. E os seus respectivos tamanhos, né? Então, eu vou usar, para descrever a raiz, eu vou usar elevado a menos 1. Tá? Então, no caso aqui, elevando as coordenadas ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16, e 1 ao quadrado é 1, né? No caso é a raiz disso aqui. Aqui é a mesma coisa, vai ficar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? No caso aqui eu já estou colocando os seus respectivos resultados, e 2 ao quadrado é 4, né? Também a gente quer a raiz disso. Ok, então isso aqui vai ficar cosseno a menos 1, aí vamos realizar aqui os, não é cosseno vezes não, tá? É cosseno D.
realizando aqui os produtos, a gente vai ficar com 2 vezes menos 1, no caso dá menos 2, menos com menos dá mais, né? 4 vezes 1 dá 4 e 1 vezes 2 dá 2. Né? Então, aqui já vai dar 4, né? Já dá para observar isso aqui. E seus tamanhos, né? No caso aqui vai ser a raiz de 21. Aqui acho que já dá a raiz de 21 e aqui vai dar a raiz do 6. Tá, então aqui só ajeitando aqui as contas. Aqui vai cancelar, né? Vai ficar 4 sobre raiz de 21 vezes raiz de 6. Bom, aqui simplificando isso aqui dá 2, né? Deixa eu colocar logo aqui. Eu simplifiquei 1, dividi o 2 e o 6 por 2, né? Isso depois de racionalizar aqui. Tá, então a gente fica com essa expressão. Muito obrigado, né? Lorena já fez a conta para mim, né? Eu ia abrir aqui o software, mas ela já fez, né? Deixa eu só conferir se é depois, é isso mesmo. Então, obrigado, Lorena. Então tá aí o ângulo, tá? Para calcular isso aqui, vocês podem usar a calculadora, né? Qualquer calculadora científica, tanto de computador, né? Como o Wolfram, né? Sei lá, você tem muitas opções para isso. No caso, ela deve ter conferido os valores, né? E, de fato, os dela, no caso, já foi dizendo o resultado. Ok. É tranquilo, né? Muito bem. Agora vamos aqui para a ideia da questão 6, né? Essa questão 6 também entrou em pauta no Telegram. Então, ele quer que vocês determinem a equação do plano, né, que passa por esses 3 pontos. Travou, né, na 6. Muito bem. Então, vamos aqui à discussão das ideias, né, para a gente resolver essa questão. Essa questão é interessante no seguinte sentido, né? Tanto essa questão quanto a questão, agora eu não me recordo, tem que olhar lá, né, na lista, mas a questão que quer que você determine a equação de reta dado 2 pontos, né? Porque é essa a ideia, né? Quando a gente estuda em geometria euclidiana, né, tem lá uma das 2 proposições que existem lá são as seguintes, né? Por 2 pontos só existe uma única reta que passa por elas e, consequentemente, né, por um plano só existe, né, na verdade, por 3 pontos só vai existir um único plano que passa por eles 3. Né? Então, no caso, na questão, é exatamente essa ideia, né? Eu estou determinando aqui 3 pontos, quer dizer, eu estou dado 3 pontos, eu quero que a gente determine a equação do plano. E nós vimos o seguinte, que a equação do plano, eu preciso de um vetor normal, que o vetor normal ele é ortogonal ao plano, e eu preciso de um ponto conhecido, né? Sei lá, um P0. Aí como é que a gente determina, né? Para todos os x, né, eu pego esse x uma
de fato, uma variável, né? Porque no plano tem infinitos pontos, mas, na verdade, todos os pontos que formarem vetores ortogonais ao vetor normal, né, esse ponto vai fazer parte do plano. Então, essa é a ideia, né? Todos os vetores, né, x pode estar em qualquer lugar do espaço, mas todos aqueles que produto escalar com o vetor normal der zero, né, significa que eles sempre são ortogonais, e x representa infinitos pontos, consequentemente, esses pontos x só podem compor um plano, essa é a ideia. Tá, mas para isso a gente precisa saber quem é o vetor normal e um ponto conhecido, né? São os dois elementos básicos para a gente ter a equação do plano. Bom, para o ponto conhecido, eu posso considerar qualquer um desses três pontos, porque já é dado no enunciado, né, que o plano passa por eles três, ou seja, eu tenho três pontos conhecidos. Deixa eu só olhar o que tem a cara mais bonitinha aqui. Pode ser o B, ó, né, ou o A, tanto faz. Então, menos 1, 2, menos 1, eu vou chamar ele de P, tá? Menos 1, 2 e menos 1. Esse é o ponto que a gente vai considerar como conhecido. Está faltando o vetor normal. Ora, para eu gerar o vetor normal, basta a gente fazer o seguinte. A gente gera dois vetores aqui. Eu estou pegando a origem dos dois vetores como sendo o ponto B, mas podia ser qualquer um. Eu podia fazer o vetor, né, com origem em A, né, do A para o B e do A para o C, ou, sei lá, do C para o A, do C para o B, tanto faz. Tá, e existe um produto que determina um vetor ortogonal a esses dois vetores aqui. Esse produto a gente chama de produto vetorial. E esse vetor ortogonal, ele vai ser o nosso vetor normal, né? Porque se ele é ortogonal a ambos os vetores, ele vai ser ortogonal ao plano. Então, deixa eu só fazer aqui algumas considerações, né? Ele é ortogonal a ambos aqui, né? Tanto esse... Então, aqui eu vou chamar, sei lá, de vetor U e V. E o nosso vetor normal aqui, ele vai ser o produto vetorial de U para V, pela regra da mão direita. Tá? Então, imagine aqui a mão, a palma da mão aqui de frente para vocês, né? Um polegar aberto aqui. Então, se eu der um tapa pegando primeiro em U e depois em V, né? É aqui que o polegar vai ficar levantado, né? Nesse sentido. Consequentemente, esse vetor normal é o vetorial V. Então, a ideia para o meu plano, na verdade, encontrar a equação do plano é eu fazer x, que são todos os pontos desse plano, menos o vetor, o ponto B, desculpe, que é um ponto conhecido, que a gente, né, descreveu aqui, determinou, vai ser vezes, desculpe, o vetorial V. Isso dando zero. Então, aqui eu defini os termos que vão gerar a equação do meu plano. Bom, antes de eu continuar, todo mundo entendeu essa ideia que eu fiz até aí? No caso, não muito. Seria extremamente interessante para mim se você dissesse pontualmente onde foi que você não conseguiu visualizar. Essa última linha que eu escrevi. Você lembra bem a ideia do produto vetorial, né?
não lembro. Então, no caso, pelo menos acredito ter encontrado o problema. Então, vamos esquecer um pouco. Tá, sem problemas. Não, não se chateie, nem se aperreie. Aqui eu vou mostrar um contexto aqui fora a parte, tá? Então, imagine que eu tenho dois vetores, o IV, não, o IV não, pega A e B mesmo, tá? Pegar o vetor A, o vetor B, está aqui. Como é que é definido o produto vetorial, né? Bom, o produto vetorial, ele é definido usando o determinante, é a primeira coisa. Né? Segundo, geometricamente, o produto vetorial, ele vai me gerar um vetor que forma 90 graus em relação a qualquer um desses. Então, esse vetor aqui, gerado pelo produto vetorial, ele forma 90 graus com o vetor A e ele forma 90 graus com o vetor B. Isso é uma propriedade dele, né? O produto vetorial faz isso. Outra coisa, o produto vetorial segue a regra da mão direita, né? Então, sei lá, com a palma da tua mão, tu vai dar uma mãozada no A na direção do B, né? Quando você faz isso, a direção do teu polegar é a direção do produto. E se você bate no A indo na direção do B, significa que esse vetor aqui, ortogonal que está desenhado aqui aí na tela, no caso, ele vai ser o A vetorial B. Se eu fizer B vetorial A, aí troca, né? Ele fica no sentido contrário. Tá? Então, o que eu preciso? Né? Eu preciso de um vetor que seja ortogonal com o plano. Ora, se eu tenho dois vetores que pertencem ao plano, no caso esse vetor U e V, né, eles estão no plano. E eu consigo um vetor que é ortogonal a cada vetor, automaticamente esse vetor vai ser ortogonal ao plano. Então, foi isso que a gente fez, né? O vetorial V segue, pode pegar o contrário, né? Porque o que importa aqui é a direção, não o sentido, né? O sentido do desenho a gente coloca assim porque é mais, né, fácil de enxergar, né, para vocês que estão assistindo. Se eu coloco um aqui embaixo, né, pode ser que a visão, né, seja um pouco complicada. Então, esse cara aqui é o que vai gerar o vetor normal. Eu preciso de alguém perpendicular ao plano. Então, quem vai gerar isso daqui. E o ponto conhecido, né, lembrando que são 3 pontos que são dados, pode ser qualquer um. Eu escolhi aqui o ponto B. Então, agora, o próximo passo é só fazer substituição. X é qualquer, então está aqui as suas coordenadas, né, desse ponto X. O ponto B eu coloquei aqui em cima, né, coordenadas menos 1, 2, menos 1. E esse aqui, né, para fazer esse produto, a gente se utiliza do determinante. Então, tenho aqui o determinante para gerar ele, né. Então, a primeira linha aqui são a linha dos termos, no caso o IJK, né, os componentes unitários. A segunda linha vai ser as coordenadas do vetor U. E eu não gerei o vetor U, né, mas pelo desenho, o vetor U vai ser eu pegar o ponto A e subtrair do B. E o vetor V é eu pegar o C e subtrair do B. Tá? Então, vamos fazer A menos B. Né? Esse vetor aqui, suas coordenadas a gente vai chamar de U e essa subtração a gente vai chamar de V. Então, vamos fazer aqui. Bom, A menos B vai ficar assim, ó, 0 menos o menos 1 vai dar mais 1. Tá? Vai ficar menos 3 menos 2 vai dar menos 5. E 2 menos o menos 1 vai dar 2 mais 1. Então, no caso aqui, só recapitulando, isso aqui vai dar 1, menos 5
e 3, né? Vai ficar 1 menos 5 e 3. E esse próximo aqui é C menos B. No caso, eu vou pegar essas coordenadas e vou subtrair dessas. Então, 5 menos 1 menos 1, isso aqui vai dar 6. 3 menos 2 dá 1. E menos 2 menos 1 menos 1 vai ficar menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Então, só recapitulando, né? Aqui vai dar 6. Aqui vai dar 3. Desculpa aqui. Não. Desculpa, aqui vai dar 6. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar menos 1. E esse produto aqui dá 0. Todo mundo está conseguindo acompanhar a linha de raciocínio dessa questão? Ok. Então, fazendo aqui a subtração, né, a gente vai ficar com menos com menos aqui é mais, né, então vai ficar x mais 1, y menos 2 e z mais 1. Né. Para esse produto vetorial, a gente pode usar a regra de Sarri ou a gente pode usar a Laplace. Eu acho mais interessante usar a Laplace porque aí eu já vou obtendo suas coordenadas. Então, não fiquem apreensivos, tá? Eu vou falar lentamente a ideia para que fique tranquilo para todo mundo. Então, aqui a ideia é a seguinte, ó. A regra de Laplace, primeiro, é ela que determina, ela é uma regra geral do determinante, né? Todas as regras são geradas em função dela. Outra coisa, a gente escolhe uma linha inteira ou uma coluna inteira para aplicar a soma dos cofatores. Né? Quem não lembra disso também não tem problema, né? Não tem que se preocupar muito agora. Na próxima unidade a gente vai falar, eu vou definir o determinante para vocês. Então aqui o determinante de forma geral. Né? Aqui a gente está usando só o de ordem 3×3. Então eu vou fazer o cofator de cada um. Né? Então aqui no caso eu vou fazer o cofator do I, que no caso é excluir a linha dele, a coluna dele, né, e o determinante que sobra, né, ao fazer isso, vai ser multiplicado pelo I. Tudo que é multiplicado pelo I vai ser a coordenada x. Como assim? Porque quando eu tenho um vetor de coordenada x, y, z, esse vetor pode ser escrito assim, ó, xi, né, desculpe, mais yj mais ek. Essa aqui é uma maneira alternativa de escrever um vetor, usando as componentes unitárias. Como eu estou eliminando essa linha e essa coluna, e esse determinante vai aparecer multiplicado pelo i, então, na verdade, ele é coordenada x. Então, eu vou colocar isso na coordenada x. É o determinante, menos 5, 3, 6, menos 1. E é determinante, ou seja, ainda vou calcular isso aqui. Usando J, bom, tem só mais uma informação em relação aos sinais. Né? O I está na posição 1, 1. Se eu somar 1 com 1, dá 2. Como 2 é par, não tem sinal aqui na frente. Né? O J não, é na posição 1, 2. Se eu somo 1 com 2, dá 3. Como 3 é ímpar, toda vez que a soma dos termos que determina a posição for um número ímpar,
tem troca de sinal, tá? O K não vai ter troca, né? Porque é 1, 3, né? Aqui é a primeira linha e terceira coluna. E 1 mais 3 dá 4. Então, também, quando a gente for multiplicar pelo K, não tem troca de sinal, só no J. Aí o J a gente elimina essa linha e essa coluna, sobra essas duas, né? Que vai ser o nosso determinante. No caso, 1 e 6 e 3 e menos 1. E a terceira coordenada, né? É o determinante que multiplica K. No caso, quando eu elimino a linha dele, a coluna dele, né, vai sobrar essa daqui. Eu vou colocar aqui um pouco apertado, mas eu acho que dá para ver tranquilamente. É 1, 6, menos 5 e 1. Tá aí as coordenadas do meu produto vetorial. Continuando aqui, vai ficar x mais 1, y menos 2, z mais 1. Aqui vai ficar 5 menos 6 vezes 3 dá 18. Aqui vai ficar menos 1, menos 18. E aqui vai ficar 1. Aqui vai dar menos 30, né? Mas aí tem troca nesse sentido. Só organizando isso aqui vai ficar x mais 1, y menos 2, c mais 1. Aqui vai ficar menos 13, 19 e 31. Então vai ficar menos 13, né, vezes x mais 1. O que eu estou fazendo agora? Né? Agora eu estou fazendo o produto escalar. Então, é coordenada com coordenada. Né? Então, está aqui o primeiro produto. O segundo produto vai ser mais 19 vezes y menos 2. E o terceiro produto é 31 com z mais 1. Então, só organizando isso aqui vai ficar menos 13x, mais 19y, mais 31z, menos 13. Aqui vai dar... Só um minuto, eu dou uma olhada já. Verifico já. Aqui no caso 38 e mais 31. Espera aí, deixa eu ver onde foi aqui. Ah, aqui, né? É isso? Aqui, na linha seguinte. Eu acho que eu
Ah, tá. Aqui é 1. É isso, né? E eu coloquei aqui 6. Ok. Aqui é 1. É isso, né? Obrigado, Ângelo. Então aqui no caso vai ficar bem mais simples, né? Aqui vai ficar 5 menos 3. E os demais está tudo ok, né? Aqui. Na verdade, o produto é menos 30. Mas esse sentido aqui no determinante tem troca de sinal. Então aqui vai ser menos 30, trocando de sinal fica mais 30. Não sei se deu para entender o que eu disse. Ok. Então eu acho que por hora. Aqui está. Né? Então tem que corrigir aqui. Falo já. Falo já. Aqui é 2, né? Então aqui vai ser 2. E aqui vai ser 2. A dúvida em relação a esse sinal? Entendeu, né? Aqui, esse produto não tem troca de sinal. Esse produto sempre tem troca de sinal. Então, esse produto deu negativo, prevalece. Esse sentido não tem troca. Esse deu positivo, mas aí ele troca. Então, esse sentido da diagonal secundária sempre troca. Aqui troca, aqui era para ser negativo o produto, então ele vai ficar positivo. Tá, eu acho que não tem mais problema aqui, né? Então, só encerrando aqui, a equação do plano já está com a nossa estruturação, né? Que é um número vezes x, mais um número vezes y, mais um número vezes z, igual, no caso, a isso aqui. Aqui vai dar menos 7, né? Mais 2 dá menos 5, do outro lado dá 5. Tá, então, isso aqui é o plano que a gente estava procurando. Nomear aqui, suponha que é o plano A, já está nomeado, plano π. Então, essa aqui é a equação de π. E esse é um caminho. Sim. Não, não vou deixar quieto, não. Vou dizer a você também. Desculpa aí não ter visto, tá? Então, é aqui. Sim, essa ideia aqui, né? Ah, tá. Tá, mas mesmo assim eu vou falar bem rápido, né? Se alguém se perdeu, né? Os sinais que vem aqui dos determinantes é em função da soma, né, dos elementos de posição. Então, um somado com 1 dá 2, 2 é par, positivo. Um somado com 2, que é a posição do J, né, primeira linha e segunda coluna, isso aqui vai dar ímpar, então fica negativo. E a soma aqui 1 com 3, né, que é a primeira linha e terceira coluna, é positivo, então aqui, ou é par, desculpa, então aqui é positivo também. Muito bem, esse é um caminho, tá? Esse aqui é um caminho para a gente encontrar essa equação do plano. Esse caminho é um caminho, inclusive, na ordem do documento, né, na ordem do PDF, ele é um caminho que está quase lá no final. Aí vocês, né, podem até perguntar, tá, e qual seria o outro caminho?
Bom, o outro caminho seria o seguinte. Eu tenho que a nossa equação do plano, a equação de qualquer plano de forma geral, ela possui essa estrutura aqui. Tá? Essa aqui é a estrutura de uma equação de plano. Aí o que, que nós sabemos? Né? Que se um ponto, né, se eu substituo as coordenadas de um determinado ponto, e essa conta que dá exatamente o D, é porque aquele ponto está no plano. Por exemplo, se eu for, né, fazer de forma bem geral, só para a gente entender o que eu acabei de dizer. Se eu pego esse ponto aqui, vou chamar de D, por exemplo, eu vou zerar x, por exemplo, zerar y, e aqui no lugar do z, se eu escrever assim, ó, d sobre c, esse ponto aqui está no plano. Por quê? Porque se eu substituo ele aqui na minha equação genérica, ele vai dar exatamente o d. Então, vejam, 0 vezes, desculpe, 0 no lugar do x, né? 0 vezes a dá 0. O y também é 0. 0 vezes b também dá 0. E isso aqui vezes c vai ficar c vezes d sobre c, né? Aí cancela aqui, isso aqui dá exatamente o d, né? Então, todos os pontos que eu substituir e a conta der o d, então o ponto pertence ao plano, né? Então, isso aqui implica que o d está no plano. Ora, mas a questão dá 3 pontos que pertencem ao plano. O que, que isso significa? Que se eu fizer, né, no caso, o ponto A pertence ao plano, né, o ponto A é 0, 5 e 3, não, 0, menos 3 e 2. E ele pertence ao plano. Então, o que, que isso significa? Que A vezes 0 mais B vezes menos 3 mais C vezes 2, isso aqui tem que dar um número D. Para o ponto B. Ponto B, menos 1, 2, menos 1. Ou seja, o ponto B também pertence ao plano. E se ele pertence ao plano, é porque 0 vezes menos 1 mais... 0 não. A vezes menos 1 mais B vezes 2 mais C vezes menos 1, isso aqui também dá D. Aí a razão é porque o ponto B também está no plano. E o C também pertence ao plano. Só pegando as coordenadas, caso 5, 3 e menos 2. Então, se eu fizer A vezes 5 mais B vezes 3 mais C vezes menos 2, isso aqui também tem que dar o D. Ok. Como é que eu acho a minha equação do plano? Resolvendo esse sistema. Tá? Então, essa é a segunda maneira da gente encontrar a equação do plano. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai encontrar o valor do A, o valor do B, o valor do C e o valor do D nesse sistema. Tá? No caso, tem que encontrar esses valores. Ó. O A tem que ser 2 na resolução do sistema. O B tem que ser 19 e o C tem que ser 31. Né? No caso, para o D, 5. Aí vocês podem até perguntar assim, professor, mas é o seguinte, quando a gente estudou sistemas no ensino médio, eu sei que isso vai ser dado na próxima unidade, mas aqui eu tenho 4 variáveis e 3 equações. Mas é exatamente isso, né? Se o D for 5, o A vai ser isso aqui.
porque meu D, quer dizer, eu posso encontrar múltiplos disso aqui. Por exemplo, posso encontrar 4, 38, 62 e 10. Esses valores que eu acabei de mencionar descrevem o mesmo plano, que são múltiplos desses, né? Não sei se deu para entender, né? Então, os múltiplos, existe essa possibilidade, né, de encontrar múltiplos. Então, também faz parte, é o mesmo plano, no fim das contas. Esse aqui é, sei lá, se o maior divisor comum entre eles for 1, né? Aí vai ser esse aqui. Então, tem esse outro caminho também. Alguém fez por esse caminho que eu acabei de mencionar? Todo mundo entendeu até o momento o que foi que eu falei, o que foi que eu escrevi? Eu acabei falando muito e nem questionei a vocês. Sim. Eu sei que essa ideia aqui, né, desse resolver a equação do plano usando o sistema, isso é mais interessante, inclusive na próxima unidade, né? Eu posso pegar essa mesma questão aqui e responder quando a gente chegar a estudar um pouquinho de sistemas. Tá? Eu sei que é meio redundante, porque lá a gente vai ver um sistema como sendo interseção entre planos, né? E aqui eu estou usando um sistema para encontrar a equação de 1. Mas, enfim, eu acho que todo mundo entendeu, né, cada coisa que eu mencionei aqui. Muito bem. Sim, no caso, para vocês resolverem esse sistema, né, caso queiram fazer assim, na questão 6, vocês não estão amarrados a uma maneira de resolução, né? Você pode usar comparação, substituição, né? Esses métodos triviais estudados no ensino médio. Tá? Ou até escalonamento, regra de Cramer também, pode ficar à vontade, né? Quem souber. Ok. Alguém chegou na 7? Eu acho que se perguntaram sobre ela. Eu acho. Não tô lembrado agora. Não, né? Ainda não chegou. Eu também acho. Tá, deixa eu ver o que ela colocou aqui. Ela disse que fez, mas não sabe se está certo. Tá. Você pode dizer como foi que você fez? Não precisa, se não quiser falar, não tem problema, pode digitar, tá? De uma maneira bem simples. Qual foi o caminho que você seguiu? É isso mesmo. Tá? A ideia dela está correta. Porque a ideia é a seguinte: eu vou fazer aqui um desenho, tá? Só para ilustrar isso. Eu não sei se seria interessante fazer só até essa questão. Eu acho que eu vou fazer a discussão aqui, eu não vou nem resolver, tá? A questão 7. Então, eu tenho dois planos, tá? Vou fazer menor. Fazer um plano menor. Vamos supor que eu tenho essa situação aqui.
no caso aqui eu tenho dois vetores normais, né? Então, o que a gente quer, né? A gente quer aqui o ângulo entre os planos. A gente quer esse ângulo aqui, ó. Aqui que a gente tem? A gente tem os vetores normais, no caso esse e esse. Bom, então para associar esse ângulo, eu tenho dois caminhos, né? Vocês podem observar assim, professor, esse desenho que você fez, esse ângulo aqui, ele está relativamente próximo a 180, né? E se eu for olhar o ângulo entre esses dois, né, como um vetor, ele é uma classe, né, então eu posso deslocar o meu vetor para onde eu quiser. Eu vou pegar esse N2 e vou colocar ele aqui, ó, só para a gente enxergar a ideia do ângulo, tá? Então, coloquei o N2 aqui, e aqui eu tenho um ângulo, que é o ângulo entre os vetores normais. Eu vou chamar θ1 e aqui θ2. Vocês podem até falar assim, mas aqui é um ângulo fechado, assim, né? Sei lá, agudo, esse ângulo é obtuso. Porém, tanto faz eu representar esse ângulo aqui como sendo o ângulo entre os planos, porque se eu prolongar aqui esse segmento, né? Deixa eu só, não é nem prolongar, porque aqui no desenho não aparece, né? Mas eu tenho esse plano aqui, ó, né? Se eu continuar aqui o desenho, de tal maneira que eu tenho isso aqui, ó. Esse ângulo aqui é o meu θ1. Tá? Não sei se está dando para enxergar. Ou seja, se eu somar o θ1 com θ2, isso aqui dá 180. Então, para representar o plano, né, o ângulo entre os planos, quem é que vai ser? É qualquer um. Agora você tem que amarrar. Se você diz que esse é o ângulo que representa planos, então, dados os dois planos, esse vai ser sempre o ângulo entre dois planos, né? No caso, é o ângulo, de fato, entre os vetores. Foi assim que a gente definiu aqui no arquivo, né, no PDF. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que eu não coloquei não isso. Não coloquei aqui. Não coloquei. Mas pode ser, a gente pode definir esse aqui. O ângulo entre planos, eu vou definir como sendo o ângulo entre os vetores normais, né? No caso N1 e N2. Ou eu posso definir o ângulo entre os planos, é 180, no caso π menos isso aqui. No caso aí vai dar esse, né? Mas, enfim. No caso, tanto faz, a gente pega esse aqui, que normalmente é o agudo. Definição 13. Deixa eu ver. Tá aqui, no caso é o ângulo entre vetores, né? Mas aqui a discussão estava indo um pouco além, né? Esse ângulo não deixa de ser entre os planos também, né? No caso, eu olhando para os dois, a gente está pegando um menor. Mas tanto faz, né? Para representar, eu repito, né? Ou a gente amarra, né? Todos vão ser esse, né? Para os planos, ou todos vão ser esse. Então, essa é a ideia da questão, né? A gente vai pegar as coordenadas dos vetores, né? E vai achar o ângulo entre os vetores normais, por exemplo. Aí usa a expressão, né? Que o Seabra enfatizou aí, a definição que eu coloquei, né? Que é cosseno a menos 1 e
Exato. Bom, gente, então, até o momento das 15, a gente já fez até a discussão até às 7. Então, eu vou fazer o seguinte, pelo menos eu acho que está de bom tamanho, né, para uma discussão, né, uma aula de discussão de exercícios. No caso, eu esperava que a gente discutisse 5. Exato, né? Como já é muita informação, eu acho que não vale muito a pena eu forçar a barra, né? Então, próxima aula, no caso, terça-feira, eu reinicio dessas 7, né? Eu comentei a ideia, vocês já vão pôr em prática e depois a gente começa a discutir. É natural que agora a discussão seja um pouco mais lenta nas próximas, né? Porque eu já começo a misturar outros elementos, né? Que não foram abordados ainda. Então é isso, tá? Continue também utilizando lá o Telegram para tirar suas dúvidas, tá? E é legal isso, né? Que eu lembro que eu tinha comentado essa ideia da equação do plano lá no Telegram. E, né, quando cheguei aqui em aula, eu vi que era um pequeno detalhe, né? Não tinha ficado claro. Lá eu meio que dou dica, lá eu não tenho esses recursos, né? Para, sei lá, tem vários fatores, né? Aqui é mais interessante que a gente tem uma lousa e tal. Enfim. Então, é isso. Né? Bom, até o momento grato, tá? Eu vou deixar aqui, eu vou desligar aqui a gravação, mas eu ainda vou ficar um tempinho aqui para quem tiver pergunta, tá? Quem não tem pergunta até o momento,